Pessoal, 13 de junho é uma data histórica para nós da Excelência RH, porque o projeto finalmente saiu do papel e estamos indo para a parte digital. Então é o nosso primeiro podcast, que inclusive não tem nome ainda, mas hoje nós vamos sair com o nome. Eu já tenho mais ou menos aqui o nome na cabeça e o nosso super convidado aqui, o Eduardo, ele vai nos ajudar e eu acho que eu vou convencê-lo desse nome que eu estou pensando já faz mais ou menos uns 20 dias, né, Vaninha? E você, o que tá achando desse momento? Como é que tá se sentindo hoje, Vânia? Muito emocionada e tentando, percebendo assim, como é ser uma jornalista, alguém que comenta, né, algum assunto. Então, que momento especial e que bom que tu tá aqui, Eduardo, uma pessoa tão especial para nós como profissional, que a gente tem uma grande admiração. E é uma grande satisfação estarmos os três aqui para esse momento histórico. E, Vânia, teu primeiro podcast, né? Meu primeiro podcast, já filmei aulas, enfim, mas o primeiro podcast. Aqui quem vos fala é Vânia Menegali, diretora técnica da Excelência RH. Muito legal. E Eduardo, é o teu primeiro podcast também? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Eu fico muito honrado, Júnior e Vânia, com o convite. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui participando desse nascimento da criança, né? Nascimento do filho, da filha do podcast, primeiro podcast que logo terá nome. Né? Hoje já vai ter nome. Já tá com o nome na cabeça, até o final do programa vai me convencer. Vamos ser convencidos, vamos criar o nome da criança. Mas é uma honra enorme estar aqui, agradeço muito o convite, tá um prazer estar aqui com vocês. E vamos bater um papo legal aí, um papo agradável, vamos trocar ideia. Acho que vai ser muito bom. Eduardo, nós vamos dividir em 3 etapas. O passado, o presente e o futuro. Vamos ter essas visões, né? Pra gente poder ter uma construção, até porque nós não combinamos absolutamente nada. Verdade. Então, claro, a gente tem um roteiro que a nossa equipe ajudou a fazer, inclusive o Vitor, que tá lá nos bastidores. Obrigado, Vitor. Obrigado. E meu irmãozão lá. E então, Vânia, você quer começar? Porque a Vânia depois vai dar uma palestra pro Bill Gates, é isso, Vânia? Não é o Bill Gates. É mais ou menos. É mais ou menos. Quase isso. Então, Eduardo, assim, como a gente teve uma trajetória bem importante na área de mentoria, desenvolvimento de liderança, eu queria ver contigo, assim, como foi a experiência de perceber o teu perfil e também perceber o perfil da tua equipe, de modo geral, no dia a dia, na gestão. Se eu pudesse usar uma palavra, eu acho que a palavra seria revelador. Foi revelador. Falando assim para advogados, e o meu nicho que é advogado, e a equipe que a gente tem, que é um escritório de advocacia, a gente sai da faculdade sem saber advogar. A gente aprende na prática. E quando aprende a advogar, também ninguém nos ensina sobre como são as pessoas. O perfil delas, as características delas, os jeitos, os tipos. Então a gente tem que ir atrás de aprender na prática. E aí muitas vezes a gente aprende contratando errado, demitindo cedo, se frustrando, sofrendo. Então eu já tinha essa noção e eu resolvi logo no começo não começar errado. Então era somente eu e minha irmã, né? Ali não tinha muito entendimento de perfil, só um irmão e o outro, começando o escritório, e aí vai. A partir de quando a gente foi contratar a primeira pessoa para trabalhar conosco, na função de secretária, já procurei o Júnior. Isso. Deixa eu só interromper assim, ó. Linkar essa pergunta já. Como é que tu chegou na Excelência RH, na realidade, sabe? Porque eu não te conhecia. Sim. Né? Como é que você chegou? Eu estava em um local, né? Que eu não vou citar nome para não parecer piada, assim, quer dizer, vou brincar, que a gente é tudo amigo, né? Eu estava num local, num estabelecimento que eu lá frequento, e eu vi que aquele estabelecimento estava me entregando um atendimento sensacional. Atendimento diferenciado. Exato. Uhum. Mas eu conheço o dono daquele espaço, daquele estabelecimento. Que inclusive vai estar conosco no podcast. Falei demais. Na outra semana. Falei demais. Amigo meu. Amigo nosso. Tá? Por isso que eu falo assim dos amigos. E aí eu cheguei pro dono desse lugar e falei assim, cara, quem que tu contratou pra te ajudar? Porque tu não tem capacidade pra fazer esse atendimento aqui que a tua empresa tá entregando. Ele falou, não, o Júnior tá dando os treinamentos pra gente aqui de atendimento e tal. Bastou ele dizer isso, eu disse, eu quero o Júnior na minha vida. E aí foi quando ele me deu o contato, te chamei, tu foi no escritório, a gente conversou, fechou o contrato.
E nisso a gente já tinha essa intenção de uma vaga, né? Pra uma pessoa para trabalhar O conosco. primeiro contrato foi uma vaga, foi um recrutamento de seleção, né? Exatamente. Aham. Aí Da a gente, secretária, né? Da e secretária. até aí, Vani, a gente não entendia absolutamente nada de perfil, de pessoas. Também não entendia nada de venda. A gente não entendia... Não vou dizer que não entendia nada de nada. A gente entendia algumas coisas, Sim, tecnicamente mas muito dentro preparados. da questão pessoas e da questão empresarial, a gente entendia muito pouco. Então, quando você entende muito pouco, eu sempre recomendo procure quem entende muito para te ajudar, né? E aí foi quando a gente fechou lá a primeira vaga. Daí conseguimos achar a pessoa para ocupar lá a função de secretária. Ela começou, deu 3 meses, não deu certo, deu tudo errado. E aí eu voltei no Júnior, né? Na verdade, eu liguei pra, tipo, Ligou fazer pra um saber? pós-venda, né? Lembra? Já não me lembrava como mais. Como é que tá lá, né? Tipo, vamos fazer um outro serviço. Daí tu lembra o que é que tu falou? É que eu sou muito sincero, né? Bem então, sincero. Aí tu Não perguntou, deu certo. E aí, Eduardo, como é que tá? Não tá mais. Já Não foi tá embora. mais. Já Foi mandamos isso. ela embora. Não deu certo. E aí tu perguntou, né? O por que não deu certo? O Se eu que a gente poderia pode repor a fazer? A gente vaga, pode repor a sim, vaga. aham. E eu acho que foi nesse momento que eu disse assim, Júnior, eu acho que não deu certo por minha culpa. Isso, foi. Eu acho que eu não tô preparado para ser o gestor, o administrador, a pessoa que vai de fato conseguir ter alguém aqui como secretário e saber o que delegar, como cobrar, como motivar, como inspirar, como Uma ser um visão líder. madura, né? Exatamente. Por quê? Porque algumas coisas que a gente notou que foram a causa do término, eu podia ter evitado lá atrás. Eu falei, mas eu não tinha pensado em evitar isso, eu nem sabia que eu tinha que fazer Poxa isso. vida. Então, Aham. eu notei uma defasagem em mim. E Como aí, a gente gestor, vê, né? né? Exatamente. Um grau de humildade muito grande de você ter falado isso, né, Eduardo? e eu acho que a humildade, ela abre as portas para você poder aprender, né? Aham. Então, a gente sempre tem que saber em que momento a gente vai falar. Tô aqui com o microfone contando uma história de algo que foi bom. Tô aqui antecipando já pra audiência. Uma história que deu certo, mas uma história que lá atrás tive que sentar no banquinho do aluno, botar a humildade em jogo e dizer, o que eu tenho para aprender? Então a gente saber em que fase que a gente tá. E aí quando a Vânia perguntou quando é que veio esse negócio de querer entender de pessoas, esse erro, onde eu vi que o erro estava nas minhas costas e não na pessoa que foi colocada, eu não sabia como gerenciar. E a gente queria fazer um aumento de equipe, não era a primeira nem a última pessoa que eu iria contratar e gerenciar. A partir dali, a gente já começou um treinamento e eu acho que já engatou na mentoria para queria entender. fazer muito bem feito, né? Exatamente. Então a gente aí descobriu, né, Vânia, que vocês tinham análise de perfil de cada pessoa e tudo mais, e já contratou tanto nos processos seletivos para as pessoas que já estavam no escritório também, para entender. O que eu vejo assim, né, na minha visão como leigo, mas que alguém que usou o serviço é como se fosse assim um mapa de como a pessoa é, né? Manual de instruções. Acho que é a melhor expressão que tem. Essa expressão, ela A gente muito usa clara, bastante né? essa... Manual de instruções, né? aham. sabe Porque como gerenciar aquele perfil. O que é panela, o que é frigideira é frigideira, Isso o mesmo. que é chaleira é chaleira. Eu não posso querer fritar um bife na chaleira. Não vai. Não vai fritar. E, Eduardo, quando vai dar certo. Tu falou ali, né, que o advogado não sai pronto. E eu e o Vitor estávamos atendendo uma nova cliente que são 2 advogadas, na realidade elas falaram a mesma coisa, né? Daí eu perguntei para ela se elas pudessem incluir na faculdade de Direito, cada uma podia escolher matérias que pudessem fazer mais sentido depois para elas se tornarem empreendedoras, gestoras, empresárias. Elas falaram gestão de pessoas e marketing e vendas. Você Sim. teve isso lá na faculdade de Direito? A gente chega aí, né? Pois é, A gente meu chega Deus aí, do né? céu. A faculdade, assim, é que a faculdade de Direito ela é muito ampla. Então, ela não ensina nem a advogar. E aí eu tô falando, tu sentar na frente de um juiz, numa audiência, o que falar com ele, tu receber um cliente, montar um processo, a faculdade não te ensina a fazer isso. E eu tô falando, isso é o básico para advogar. Sim. É porque a faculdade ela é de direito. Então o direito ele é amplo. Tem gente lá que quer fazer concurso para ser policial. Tem gente que quer fazer um bem concurso mesmo. para ser juiz. Tem gente que quer fazer um curso para trabalhar no banco. E tem gente que quer ser advogado. exatamente, Olha que diferença gigantesca entre as profissões e todas na Total. mesma faculdade. Então não tem nem como ir tão específico de ensinar a advogar. Esse é a etapa 1, né? Advogar. Mas, para eu vender o meu serviço, para eu ter clientes como advogado, eu preciso entender de marketing e vendas.
Sim. Então, eu preciso aprender a advogar, não aprendi na faculdade. Preciso aprender de marketing e vendas, também não aprendi na faculdade. E eu preciso agora ter uma equipe, gerenciar pessoas, também não aprendi na faculdade. Meu Deus do céu. Então, olha só. Antes de quando, não, vamos, para dar sequência, eu vou colocar um videozinho aqui, bem rápido, Eduardo. Porque se a gente vai falar de passado, não tem como a gente fugir disso. Ai, meu Deus. Agora tô preocupado. Isso, veja esse vídeo e depois diga, né? O que esse jovem que vai estar aqui nesse vídeo, como que ele saiu, quais eram os sonhos, as aspirações, porque ele até então não entendia que a faculdade não ensinava sobre pessoas, que não ensinava sobre isso, e não ensinava sobre aquilo e tal, mas tu tinha algo na cabeça, né? Então o que será que esse jovem... Pessoal, se vocês tiverem que vai pegar o vídeo, vamos ver se vocês conhecem esta figura rara aqui. Ai, ai, ai. Meu Deus. Será que tem som? Vamos ver. Meu Deus. Quem é esse cara? Quem é? Olha só. Olha aqui. Grande dia. Super jovem. Aqui eu ganhando presente de aniversário. Aqui, olha, olha a tua foto do perfil. Aqui nós comemorando a primeira venda da Marcominha Advocacia. Com a caneca. Tomando espumante na caneca. Espumante na caneca. Então, assim, foram algumas imagens que a gente resgatou, que por sinal você mudou muito. O tempo lhe fez muito bem. Não Obrigado. Que você fosse feio, né? Mas é que... Imagina um empresário lá de, sei lá, 30 anos de profissão receber uma criança na porta querendo fazer a gestão tributária dele. Enfim, brincadeiras à parte. O que esse jovem, quando estava ali, né? Com a irmã, com o pai, com a mãe do lado, com a sua família, que é muito bacana, inclusive conheço eles, né? O que ele pensava? Cara, muitas vezes tô tentando voltar naquela época, eu não sabia que ia mostrar esse vídeo, ia me pegar de surpresa. É surpresa. Muitas vezes, quando a gente tá nessa etapa de construção, né, falando desse jovem aí que passou no vídeo, a gente não sabe muito bem o que a gente vai construir ou como que vai ser, porque a gente não chegou lá, não viu, não realizou. A gente deseja, a gente talvez saiba melhor o que a gente não quer. Eu acho que isso estava muito claro pra mim. E o que tu não queria? O que eu não queria, continuar onde eu tava. Opa! Porque não que era ruim. Não era ruim. Até tu brincou, né? A cara mudou muito. O pessoal que vê no vídeo, a cara ali é outra pessoa do que tá aqui no podcast. Mas não é que tava ruim. É que eu aprendi ao longo da vida que o bom da vida, o gostoso mesmo, tá no desenvolvimento. Enquanto eu tô desenvolvendo, tá legal. Qual é o próximo capítulo? Qual é o próximo desafio? Com quem que eu vou me tornar? O que eu preciso fazer? O que tá guardado pra mim lá naquela próxima etapa quando eu conquistar aquele objetivo? Subir de nível. O legal é estar nessa jornada. E eu sei, naquela época eu já sabia que eu não queria continuar aonde eu estava. Por mais confortável que fosse. E naquela época ali... zona de conforto, talvez? E naquela época que a gente começou a abrir a área tributária no escritório, que foi necessário aprender marketing e vendas, a área trabalhista já rodava super bem, já tinha bastante cliente, já tinha bastante retorno. A gente não tinha aprendido a vender porque a gente só sofria compra. A gente brinca, lembra? Sim. Eu lembro. O cliente chegava na porta do escritório fazer a ação trabalhista indicado, confiante e dizia assim, doutor... Preciso disso e aquilo. Beleza. Que ano foi isso, mais ou menos? Ele assinava. Eu comecei a advogar em 2014, outubro. E aí 2015, 16, 17 e 18, só advocacia trabalhista. E acontecia muito isso. E sofrendo compra. Mas acontecia com frequência. Direto. Porque tu tinha uma referência também, né? Uma referência 80, que era o teu pai já era uma referência, né? Por indicação do meu pai que já tinha nome, eu recebia 80, 90, 100 clientes novos por ano. Então, e assim, nunca precisei aprender a vender. Porque sempre sofrendo compra. A pessoa já ia querendo, né? Exato. O que é aprender a vender que eu brinco aqui, né? É quando você tem que ir lá mostrar o seu valor. Prospectar, né? Prospectar. Aquele cliente que não te conhece, você convencer ele de que você é a melhor pessoa para fazer o trabalho para ele e ele tem que confiar em você. E isso é vender. Só um parênteses agora. Desde 2014, estamos em 2023, 9 anos, né? Não sei quantos mil advogados se formaram no Brasil, mas na região aqui já se formaram bastante, né? Já tem mais de 2 mil advogados na região. Você acha que tem, falando no nicho de advocacia, depois a gente expande um pouquinho, que gente que se forma e vai abrir o seu escritório, seu consultório,
e fica esperando o cliente chegar. Será que chega tanta gente igual chegava para você? Ele pode esperar isso? Não, eu posso dizer até que na minha época... Olha, coisa de velho, né? Pô, na minha época que era tudo mato. Não. Eu quero sonhar. Eu quero chegar um dia aqui e chegar pro meu, né? Na minha época isso aqui era tudo mato. Agora é tudo prédio. Não, naquela época que eu comecei, 2014, o digital não tinha a força que tem hoje. Aham. E tu tem um ponto físico que alguém te indica que já era muita coisa para conseguir cliente. Naquela época, colegas abriram salas, escritórios de advocacia, duraram 3 meses, 6 meses e fecharam. Esperando o cliente chegar e os clientes não chegaram. Uhum. Então, naquela época, só abrir a porta e ficar esperando já não funcionava. Porque não tinha uma referência? Se tu não tivesse uma referência, uma Sim. indicação, um posicionamento. Aham. Hoje, estão trazendo daquela época que tudo era mato para hoje, para agravar mais a situação, tem o digital ainda. Digital. Nossa. Então, se hoje eu só abrir a porta do meu escritório e ficar esperando o cliente chegar enquanto tá Mesmo. cheio de advogado fazendo um monte de movimento no digital, é certeza que menos de 3 meses eu quebrei o escritório e posso fechar a porta. Teve um escritório próximo ao nosso, aonde a gente hoje já está, né, no novo prédio, que foi colocado lá, não vou citar nome nem nada, né? Uhum. Mas o escritório foi colocado e algumas pessoas da nossa equipe, quando passavam lá, diziam assim: nossa, tu viu o escritório que abriu aqui do nosso lado? Tem as cores parecidas com o nosso, o logo parecido com o nosso, do lado do nosso prédio. Será que eles não estão copiando a gente? Tu não vai fazer nada? Eu falei, o cara tá ali fazendo o trabalho dele. Vamos, deixa cada um fazer o seu trabalho. Não precisamos. Fica tranquilo. Já tinha uma Deu visão de 6 foco, meses, eu passei na frente da sala e tava a placa lá, aluga-se. Nossa. Entendeu? Aham. Não Então, tem. olha, Hoje. eu vou pegar esse gancho que você falou. Então, tu falou, né, que... eu sabia onde eu não queria estar. Então, até acho que hoje tu também sabe onde tu não quer estar, né? Então, às vezes, quem se forma, seja lá onde for, ou empreendedor, advogado, médico e tal, às vezes ele tá nessa zona de conforto, vai abrir alguma coisa e a gente sabe, pelo que você falou ali, né? E quando essa pessoa sabe onde não quer estar e precisa trilhar um caminho, como você falou nisso, não é bom procurar quem sabe te apontar o caminho porque já passou pelo caminho? E mais, você, né? Eduardo, tu foi um dos maiores recordistas de mentoria que fez com a Vânia, porque era sempre de 12 em 12, e cada 12 tu encerrava o projeto, porque tu é dedicado, né? Fazia com toda dedicação E e daí eu me lembro quando você fez um teste que chama Dilemas de Gestão pra testar a tua Eu capacidade de também me lembro. liderança. Eu também me lembro bem, isso aí e tu bugou chegou minha e cabeça. disse, não, eu sou o líder, cara. Eu sou o líder mor. Eu já tinha feito 1 milhão de coisas, né? A gente Exatamente. começa a achar já que tinha aprendeu. construído muita coisa. Já lia pra caramba. E o que tinha todo um aconteceu? projeto, Agora sim, pô. essa pergunta era da Vânia, né? Mas vou me né? intrometer. Pois é. Sabe por quê, pessoal? Como a Vânia tem que sair, eu já tenho que assumir o posto dela, né, cara? É que tu tá tão emocionado, Eu tô emocionado. É que foi quando a Vânia te passou o resultado, né? Qual era o resultado esperado? O que você trabalhou aqui com a doutora Vânia? E qual foi a sensação quando tu repetiu o teste novamente e viu... A Calma, evolução. calma, não fala o que vamos aconteceu. lá, vamos por partes. Uma pergunta de cada vez. Tá. Mas, ó, quando... A primeira pergunta mesmo, antes do teste de Dilemas de Gestão, foi sobre... esqueci. O É perfil. o que tu se achava o líder porque você já tinha construído muita coisa. Então. E verdade, já tinha? A gente fez várias mentorias e Aham. aquela história de... você perguntou assim, é bom andar acompanhado com quem já percorreu o caminho e tal? Aham. Eu diria que não é bom. É indispensável. Uau. É indispensável. Então, Uau. ou eu vou falar com alguém que já trilhou o caminho e vou aprender, ou, se eu não aprender, eu serei punido pelo mercado. O mercado não vai Pelo O perdoar. mercado não clientes. perdoa, né? Exatamente. Então, veja só, quando eu comecei, meu pai já tinha sido meu primeiro mentor como advogado. Então, eu já tinha ouvido quem percorreu o caminho e eu já tinha uma base. Daí, com as indicações, eu fui advogando. Quando eu fui me transformar num líder, num gestor, num administrador, que meu pai já não estava mais, ele também não quis ser um administrador, ele quis continuar como advogado até o fim da carreira dele, eu procurei ajuda e fui na mentoria com a Vânia, para me tornar um líder. E a gente fez várias mentorias, eu aprendi várias coisas que eu não sabia sobre pessoas, motivar pessoas. E aí, quando veio o famoso teste, né, Dilemas de Gestão, Que é um teste. a Vânia até disse assim pra mim, faz com calma, faz no sábado, tranquilo, aí sem interrupção, pode começar, tu faz direto, não para. Eu falei, meu Deus, né? Eram O 25 cenários, né? O que é esse teste? Eu acho que eu fiquei umas 2 horas, tá?
É, fazendo realmente, esse ele teste. demanda. Acho que eu fiquei umas 2 horas fazendo o teste. E não são fáceis as situações que tem lá. Aham. Porque, tipo assim, o teste te dá cenários reais da vida e tu tem 4 dilemas, alternativas. né? Escolhe uma das alternativas. Só que cada alternativa tem um lado bom e ruim. Pra ti, pra pessoa e pra empresa. Uhum. Como dosar? Qual é a melhor decisão tomar em cada uma daquelos cenários? E aí eu tomei minhas decisões, fiz o teste, né? Daí eu pensei, foi meio difícil, mas eu acho que eu sou um bom gestor. Tanta coisa que eu já estudei, já aprendi. E aí veio o resultado. E eu fiquei muito surpreso. Muito surpreso. Porque vinha uma nota, né, Vânia, de 0 a 100, né? Sim. Os 4 pilares, cada um em de 0 a 4 100. pontos, Isso, né? os 4 pilares. Isso eu Aham. lembro até hoje. Aham. 4 pontos de 0 a 100. No quesito estratégia, planejamento, que é coisa que eu jogo videogame desde que eu nasci, joguinho de estratégia, eu acho que de 0 a 100 eu tirei nota 60 e alguma coisa. 70. Tava assim num nível nota legal boa. Legal. para gestores e tal. Tinha outros 3 quesitos. Envolvia, me corrija se eu estiver errado, Vânia, relacionamento com pessoas, Aham. delegação, acho que era conhecimento interpessoal, Desenvolvimento desenvolvimento de estratégia de- para isso. problemas. desenvolver estratégias. Então, esses outros 3 que eu me lembro que tinha mais relações com pessoas, com estimular pessoas, as minhas notas foram absolutamente horrorosas. De 0 a 100 eu tirei 7, 6, 12. Eu olhei assim, eu sou um horror. Isso aqui é, cara... Tipo, teve Daí eu coisa acalmei que tu ele, fez mais não. 7%, né? Você só uma 7%. percepção. Exato. De 100, tá? De 0 a 100, 7. Uhum. É muito baixa essa nota. E aí, quando veio a nota, sabe o que eu senti? Animação. Minha Não, nossa! olha o que é, né? Cara, se eu tô no 7, eu tenho Desafio. 93% pra aprender. Eu adoro aprender. Olha que a visão de quem... Quanta coisa boa que eu posso desenvolver. E eu tinha um pouco de receio, até falei pra Vânia na época. Pô, Vânia, se eu virar muito pessoas, eu não perco na parte da estratégia que eu sou bom. Aham, Sim. aham. Que é, eu tô muito bom porque eu treinei muito aquilo. Se eu treinar muito só a relação pessoas, mas não estratégia, será que não cai? E não. Na verdade, são coisas complementares, né? Paralelas. Funciona como um corpo humano, tá tudo interconectado. Então, se eu treinar só perna, eu não vou treinar braço porque eu não gosto de treinar braço, mulher na academia, né? Ou homem na academia, eu vou treinar só braço, eu não gosto de treinar perna. Não. Quando tu treina aquele que tu não quer treinar, tu desenvolve aquele que tu queria desenvolver. É maluco. Aham. Fato Fortalece, né? a gente continua fazendo mentorias depois do Sim, dilema de gestão. Eu nem sei, você falou que foi recordista, eu perdi as contas, porque eu não ficava marcando quanto vai ser. Eu só pensava assim, não tá bom ainda, continua. Não tá bom, continua. Não tá bom, continua. E eu ia fazendo mais. E linkando aquela questão que tu falaste de capítulos, né? Tu te preparou, primeiro o desafio, que tu gosta de desafio. Segundo, a visão, né? Visão como pessoa, profissional, gestor, onde tu entendeu. Isso aqui é um caminho, né? E aí tem toda a situação do desafio do livro na mentoria, que é, como que eu vou escrever essa história? E tu pensou, essa história tem que acabar bem. Exatamente. E foi onde a gente começou a fazer todo esse Exatamente. processo de desenvolvimento. Exatamente. E aí, depois da mentoria, a gente repetiu o teste, ou durante, não me lembro exatamente, mas Foi. passou uns 3 meses, Aham. 4, Acho que 6. uns 6 depois. 6 meses depois eu repeti o teste. Aí eu, assim, agora eu já me sinto mais preparado. E eu fiquei muito satisfeito com o resultado do teste. Atenção, preparem-se. Quais serão as novas notas que eu consegui nesse segundo teste? Vamos lá. Na parte de estratégia, que eu tinha nota 60, 70, e que eu tava com medo de Baixar? descer, porque eu tinha desenvolvido mais a questão pessoas, eu fui, eu acho, me corrija se estiver errado, pra uns 90. Foi 91. E aí a Vânia falou assim, 92. Eduardo, 90 é os top gestores mundiais Aham. do mundo aqui, com alto nível de empresa. Eu, caramba, agora eu tô bom. Aí eu me senti bom. E os outros, que eram os que eu mais trabalhei para desenvolver, que eu mais precisava, de nota 7 eu fui para 45, de nota 12 eu fui para 55, ficou tudo assim entre 40, 50, 60 e aquela da estratégia lá em cima de novo. Olha que interessante. Quer dizer, tu super Tudo subiu muito. desenvolveu. Aonde eu tava muito ruim, tava me segurando para desenvolver até aquilo que eu já era muito bom. Nossa, cara. Então, isso é um insight que eu levei pra vida, né? Pra tudo que eu faço. Aham. Aquele quesito que a gente tá muito ruim, que a gente mais tem medo, mais tem dificuldade, isso aqui eu não gosto de fazer, é aquilo que a gente mais precisa trabalhar. Que vai alavancar o restante. Porque se eu desenvolver aquilo lá, eu me coloco todo eu em equilíbrio. E eu em equilíbrio eu consigo puxar a carroça mais longe ainda. Eu não tinha como ficar com nota 6 em pessoas e 90 em estratégia. Porque dava...
Aham. A estratégia não ia fazer que, sentido. sei lá, a estratégia, vamos lá, do rolo compressor que sai mutilando pessoas, não funciona. É Tu não vai insustentável. ter equipe para fazer o que tu Exato. precisa desenvolver, né? Agora, a estratégia, unindo pessoas e colocando todas elas juntas, entendendo os perfis e conectando, fez eu chegar lá no 90 de estratégia. Exatamente. Então é isso, a gente focar no que a gente é bom, mas o fato é através do teste que eu descobri no que eu era muito ruim, para E- poder desenvolver. E essa ferramenta, ela te compara com os 500 maiores do mundo e os 50 maiores do Brasil. Então, de uma certa forma, tu tem um parâmetro. Nossa. Né? E começa, como tu é extremamente competitivo e focado, tu conseguiu Eu realmente desenvolver. Eduardo, tu acredita que com tudo isso que tu falou, é um princípio, são pilares que tu pode levar não só aí para tua empresa, mas para tua vida? Ah, sem dúvida E nenhuma. quanto que impactou A as pessoas que estavam ao seu redor? Sua família, Cara, tua esposa, teus amigos, o quanto que isso impacta com esses pilares e esses princípios? Ó, já tô dando até um nome, Spoiler. um spoiler do nome do podcast. Opa! Mistérios sendo revelados. Cara, é com certeza o desenvolvimento que a gente faz como pessoa melhora a gente, melhora a empresa, melhora em casa, melhora na família, melhora a compreensão das pessoas. A gente começa a entender por que as pessoas fazem certas coisas, têm certos comportamentos e tu não começa a ficar... Vamos lá, tu passa de um gestor da fase indignado e revoltado. Por que a pessoa está fazendo isso? Para a fase do gestor, eu entendo porque ela está fazendo isso, porque ela é assim, e eu, como gestor líder, preciso fazer isso. E gerir ferramentas, Exato. gerir desenvolvimento, né? Liderar e inspirar também, né? Porque se eu mudar minha postura, aí eu vou inspirar. Aí eu vou pegar aquele comportamento daquela pessoa da minha equipe que tá ruim e vou transformar em um positivo, em mais um inspirador. Posso criar mais uma liderança aqui dentro. Então, assim, o quanto que impactou é imensurável. A gente dizer o quanto que impactou a transformação toda. Acho que o maior prêmio, né, que eu venho recebendo isso aí diariamente é ver a cultura das pessoas do nosso escritório tão É uma cultura alinhada, tu tão tu unida, criou uma cultura forte. a ponto de, às vezes, chega uma pessoa nova ou alguém de fora e questiona alguma coisa para querer entender, saber como é. Tem gente lá dentro defendendo a empresa. Tipo assim, aqui a nossa cultura ela é assim, por isso, porque é melhor para todo mundo, até que quem chega entende, incorpora também, pega junto, e quando tu vê a gente tá jogando igual um time. Um defendendo o outro, um ajudando o outro, um conectado com o outro, e as pessoas que estão conectadas conosco também vão se transformando. Elas também vão subindo de nível, elas também melhoram de vida, elas ganham mais, elas sobem o padrão, ela melhora o gosto. Aí tem um ponto que eu tenho que alertar. Fazer transformação, que a gente está aqui falando de desenvolvimento, tem um efeito colateral. Sempre. Qual é o efeito colateral, Juninho? O efeito colateral é que tu começa a ficar exigente com tudo que tu vai consumir. Tu vai numa loja ter um atendimento, tu já... Poxa, Compara. cara, mas lá no meu escritório, eu faço um atendimento encantador, eu apresento isso, eu sirvo café, eu faço tal coisa. Ali, tem gente que só tá preocupada em tirar pedido. E aí tu fica Entendeu? fazendo A comparações. tua realmente. régua sobe, meu amigo. E aí que eu vou te fazer agora, então, uma outra pergunta, que é quando fala em tirar pedido, né? Falamos bastante aí do desenvolvimento, as ferramentas que foi aplicado aqui com você, com toda a tua equipe, né? E como que foi a experiência depois disso tudo, Eduardo? Quando você recebeu, né? Quando tu apresentou aí, para mim, representando a Excelência RH, o teu projeto de vendas. Deixa eu só... Tu lembra dessa... Fala, Vânia. Antes de tu responder, eu quero agradecer, né, a tu estar aqui conosco. E a gente sente muito orgulho e satisfação de ter como cliente, como pessoa que, nossa, super se desenvolveu. A gente sabia que era isso, porque tu é focado, realmente tu busca o melhor. E dizer que eu tô saindo porque eu vou ter que ir para uma abertura de uma palestra lá na ASIC. Então, é muito gratificante estar contigo aqui. E a gente certamente sabe que o céu é o limite para ti.
Eu que agradeço, Vânia, demais por tudo que vocês fizeram e têm feito. Vocês foram fundamentais nessa transformação, me mostraram um caminho que eu não conhecia, me ajudaram muito. E são pessoas iluminadas, hein? Merecem todo sucesso e tudo de melhor que tem no mundo. Além de ter virado grandes amigos, né? Isso aí. Com certeza. Giovanni, a gente acho que cometeu uma gafe. Já que é o primeiro podcast, acho que pode, né? Mas se apresenta formalmente aqui, então, já que você está saindo, né? Por favor. Vamos lá. Bom, então, eu me apresentando aqui, né? Eu tenho uma formação em psicologia, sou mestre em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em neurociência e uma apaixonada por desenvolver equipes, pessoas no seu máximo, né? Então, eu não abro mão disso e por isso também fui fazer várias especializações na área de gestão de pessoas. Sou uma pessoa apaixonada por também voluntariamente ajudar mulheres empreendedoras a crescer e eu estou aqui realmente para transformar tudo aquilo que for possível transformar, tendo pessoas como o Eduardo, né, que tem assim, um solo fértil para desenvolvimento e crescimento. Eu certamente estarei lá para poder contribuir. Uau, aí. Show. Minha esposa também aí, ó, galera. Ó, tira o olho, já tá comprometida. Então, Eduardo, agora também você, por favor, se apresente, né? Falamos tanto Eduardo. Quem é o Eduardo hoje, Eduardo? Vou fazer pra cá então a apresentação. Deixa a Vaninha passar aí na câmera. Eu me chamo Eduardo Marcomin, sou gestor da Marcomin Advocacia, sócio proprietário. Também hoje sou mentor de advogados, ensino advogados a fazer uma boa gestão do seu escritório como uma empresa, a proporcionar boas experiências aos seus clientes. A gente teve a honra recentemente de receber uma premiação, nosso sistema de gestão, como o escritório trabalhista mais digital do Brasil, concorrendo com mais de 400 escritórios aí pelo Brasil. A gente tem alcançado digitalmente vários estados aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e rumo aí a ocupar o Brasil inteiro, através do digital. Temos estrutura física aqui em Criciúma, né, em Santa Catarina, e esse é o começo da jornada. Essa é a minha apresentação breve, espero aí contribuir e que a gente tenha um bom programa. Pô, Eduardo, super feliz aí. Então, me apresentando formalmente também, né? Eu sou o Júnior, sou sócio proprietário da Excelência RH. Nosso papel lá é ajudar empresários, empreendedores, profissionais liberais a chegarem na sua melhor performance, seja ela se tornando uma melhor pessoa por meio das ferramentas com a doutora Vânia e comigo, ele performar na área de atendimento e vendas, porque realmente sou apaixonado por atender da melhor maneira possível, servir o que tem de melhor para o cliente, para que ele possa também replicar isso, né? E deixando o cliente feliz, você fica feliz, ganha mais dinheiro e faz a sociedade ser melhor também, né? É isso aí, né, Eduardo? Com certeza. E por falar em melhor, Eduardo, eu trouxe um whisky muito bacana. Ah, essa é a hora? Eu acho que eu vou servir para nós esse bate-papo aqui. Então eu trouxe um Royal Salute aqui. Rapaz. Para nós bebericar. Aqui o seu copo aqui, por gentileza. Posso servir você? Ô, meu amigo. Eu sei que você... Com certeza. Vamos deixar aí só o barulhinho. Que momento, hein? Não, tá bom. Que momento, hein? Essas coisas a gente não transmite no áudio do podcast, né? Só pra quem tá no presencial. Pra deixar o pessoal com vontade. Então... Saúde, meu amigo. Saúde. Aí, ó. Barulhinho lindo. O que é a narrativa, né? Claro, o uísque é muito gostoso, muito saboroso, mas a narrativa por trás, que é o uísque da coroação da Rainha Elizabeth, tem uma narrativa forte, né, Eduardo? Sério? Eu não sabia qual é a história desse uísque. A narrativa dele é fantástica. Royal Salute. Então vamos fazer mais uma pergunta do passado, depois nós vamos estar aqui no presente, e eu quero ver se tu lembra do dia que tu apresentou. Ai, meu Deus. Como é que foi aquilo, Falou cara? agora, Quando né? a gente foi fazer o teu projeto de vendas. Eu tava pensando nisso antes de começar o programa, sabia? Tu sabia que eu ia perguntar, Não. né? Não sabia? Mas tu não me avisou nada do que seria o roteiro, mas eu pensei, com certeza ele vai perguntar do PowerPoint.
Com certeza, porque foi um evento marcante. Aí, sabe o que eu pensava de responder? A hora que tu me perguntasse isso, se tu viesse me perguntar, eu pensei, a primeira frase que eu vou dizer é: feito é melhor que perfeito. Então, a gente já falou aqui que a gente saiu da faculdade, até comecei a advogar, sem saber vender. Só recebendo, sofrendo compra, né? Uhum. E aí, quando eu precisei aprender a vender e ativamente prospectar cliente, usar técnicas de venda, que foi quando a gente começou a relação, eu pensei, ó, um material complementar aqui, um PowerPoint, vai nos ajudar, né, a vender. A encantar o cliente. A encantar. Naquela época, antes da gente começar, eu já estava passando por uma consultoria lá, de uma outra origem, que eu não vou dizer qual é. Percebe que eu preservo nomes, né? Às vezes alguma coisa escapa. Às vezes alguma coisa escapa. E aí, eu tava passando por uma consultoria, então eu montei aquele PowerPoint com o que eu considerava que era o melhor para eu convencer o meu cliente a assinar o contrato e eu vender. Eu passei por esse consultor que estava nos dando uma consultoria, ele olhou e disse que estava muito bom. E aí... Pode rir. Não tem problema, não. Pode rir. Ele disse que tava muito bom. E vocês estão entendendo já por que da risada, né? Ele disse que tava muito bom. E aí o Júnior começou a nos acompanhar e nos ensinar sobre vendas. Aqui eu acho que cabe, Juninho, fazer um disclaimer e um aviso até sobre você, né? Esse podcast a gente tá aqui como convidado, mas... além da indicação daquele meu amigo lá sobre atendimento, o que eu vi em você quando a gente começou, você como um mentor, uma pessoa que me treinou muito a vender lá no começo? Eu vi que você era uma pessoa que praticava muito bem aquilo que ensinava. Você vendia e ensinava a vender. Diferente de muita gente que leu num livro como vender e vai lá falar o que leu no livro, mas nunca saiu ao campo de batalha pra vender e tomar uns nãos na cara e saber o que é bom pra vida. Aham. E aí, como eu vi que tu era um cara que praticava, eu disse, olha, eu tenho meu PowerPoint, aquele consultor lá que não é vendedor disse que tá muito bom, agora deixa eu falar com quem entende. Aí eu cheguei e mostrei pra ti o meu PowerPoint, e aí? O que tu achou? Seja sincero. Tu lembra que eu respondi? Sim, pode falar. Eu perguntei, cara, vamos lá, eu não fui tão direto assim, né? Quantas consultorias, né, era da área tributária, né, que você fechou com esse teu material? Daí ele assim, não, nenhuma. Posso ser sincero agora eu? Claro que pode. Cara, com isso aí você não vai vender nada, porque tá uma... M. Esse... E deixa eu fazer uma pausa aqui. Olha só como é que tu me abordou. Tu fez uma pergunta. Sim, eu fiz a pergunta. Quantas tu vendeu com esse material? Uhum. Então assim, eu já vim pra ti e falei, avalia, tá bom ou ruim? Tu podia já ter dito, né? Tá ruim, tá uma M. Não, tu fez uma pergunta. Quantas tu vendeu? Porque a resposta óbvia era nenhuma. Não, rapaz, se tu tivesse vendido alguma com aquele material, eu contratava tu pra mim, né? Porque tu ia ser o rei. Se eu tivesse vendido uma com aquele material, nós podíamos dizer o seguinte: se prepara pra ampliar as estruturas aqui, porque tu vai vender qualquer coisa. Meu Deus. E aí, enfim, tu viu o PowerPoint, que era uma M. E, obviamente, sugeriu 300... Acho que não foi nem 300 mudanças. Acho que sugeriu jogar no lixo. Jogar no lixo e começar do zero. E aí, jogou no lixo, a gente começou do zero. E ali foi quando eu comecei a aprender a primeira estrutura organizada de venda. Acho eu que já era baseada no SPIN. Sim. Tá? A sequência lógica que a gente desenhou no slide, que é a técnica de venda que a gente usa hoje, né? Que aprendi muito contigo. E aquela sequência... É como se fosse assim, a venda é como... Hoje eu vejo, né? Na época eu não via. Como se fosse uma receita. Então, tu gosta bastante de cozinhar, né? E cozinha muito bem. Daí tu vai fazer, sei lá, pra gente um risoto de camarão. Primeira coisa que tu faz é fritar o camarão. Daí depois tu vai fazer o arroz. O que vai acontecer? Acabou com o risoto, né? Porque o camarão ele cozinha em 5 minutos, 10. Tu botou ele primeiro, deixei ele tempo demais, tu estragou o risoto. Não pode botar o camarão antes do arroz. Ou melhor, tu vai dizer melhor que eu, né? Antes do arroz, o que vem ainda? Vem dourar a cebola, manteiga.
antes, tem coisas que tem que ser colocadas antes, tem coisas que tem que ser colocadas depois, tem coisas que tem que ser colocadas lá na frente. Uau. É igual a gente começou aqui falando sobre passado, presente e futuro. A gente não começou falando do futuro. Tínhamos passado, presente e futuro. É uma sequência lógica. A venda é uma sequência lógica. Uau. Ela é um passo a passo. Esse é o meu mentorado. A venda ela é o quê? Ela é um passo a passo. E tu falasse isso para alunos meus na mentoria de advogados agora, que eu tenho advogados mentorados. E tu falou para eles adoraram. Gente, venda é técnica. Venda não é dom. Não é só porque eu nasci, agora eu sei vender e tu não sabe. Se tu seguir esse passo a passo, tu vai vender. E quando tu trouxe isso pra mim lá naquele material, que eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje, mas eu confiei no que tu montou pra mim, eu peguei, vou a campo com o material do Júnior e vai dar certo. Eu lancei um desafio, tu lembra qual foi? Agora já A faz gente tempo. comprou um espumante e guardou no escritório. Tá. Que ele só poderia ser aberto Quando fechasse o primeiro contrato. contrato. Isso eu lembro. Tanto é que a gente viu a foto aqui. Na caneca. Aquele espumante foi que a gente abriu com o fechamento do primeiro contrato tributário ali. Que aconteceu rápido, né? Acho que não levou um mês. Foi menos de um mês. Não levou um mês. E assim, né? Pro pessoal que tá nos acompanhando. Uma coisa é tu fazer uma venda de um item com um ticket de 5 mil reais, de 10 mil reais, que é um nível de complexidade. Lá a gente estava vendendo teses, recuperações tributárias, que eu podia botar 500 mil no bolso do meu cliente e ficar com 30% de honorários. Não é tão simples assim. E eu não precisava de 50 vendas por mês, eu precisava de 3 no ano. Um mês depois já veio a primeira. Então, para te ver como já se pagou. Eu lembro do quadrinho que tinha lá. Era X no ano. Pô, acho que deu umas 3 vezes mais, Eduardo. 2, 3 vezes mais, foi, né? Passou muito, assim. A gente vendeu muito mais. Logo depois desse material, como eu disse, já veio a primeira venda. E a gente teve a alegria de brindar lá com o espumante na caneca. Brindamos com o espumante na caneca. E depois não parou mais, né? Não parou mais de brindar? Não, de vender. De brindar Eu brinco, mas a gente brindou mesmo na caneca, postou ainda, um monte de gente viu assim, que absurdo, tomando espumante na caneca. Eu disse, é na caneca mesmo, que é o que tem aqui, o momento é esse, o contrato tá assinado, eu não quero nem saber, podia tomar até no bico. Então feliz que a gente tava. E aí saiu essa venda, e é o que falou, depois dessa não parou mais, porque daí a gente já tinha o método, mas a gente continuou acompanhamento contigo, por muitos anos. Por quê? A gente pode aprender a vender e continua executando o passo a passo da venda, mas, cara, como eu dizer, incorporar o espírito de venda leva um pouco mais de tempo. Porque tu precisa criar uma casca. Talvez exista uma quantidade, tu precisa, sei lá, cada pessoa tem a sua, né? Tu precisa tomar uns 50 nãos, uns 100 nãos, uns 200 pra tu criar uma casca e tu ir pro próximo não e dizer assim, beleza, vamos pro próximo. Entendeu? Que prospecção ativa e fazer venda é completamente diferente de sofrer compra. Sofrer compra ou tirar pedido. É outra vida. O cliente chega na loja já comprado, ou chega no escritório já comprado, é outra realidade. Então, a gente saiu a campo. Esse PowerPoint velho morreu, graças a Deus, né? Nasceu um muito melhor que a gente usou por 3 anos, tá? O mesmo PowerPoint que tu fez lá com a gente usou por 3 anos. Sim. E funcionava perfeitamente. E, Eduardo, tu fala, né, de criar essa casca em todos os sentidos mesmo, né? Então, vamos pular agora então pro presente aqui, né? Como que tá essa casca hoje, né? Porque tu também tá mentorando outros advogados, que eu tive o prazer, inclusive, de participar de uma aula, tive vários feedbacks. Teve um, Eduardo, que ligou, eu te mandei um print, né? Tu mandou. Ele ia ter uma reunião no outro dia. E ele tava meio, será que eu aplico a técnica FAP? E no outro dia ele foi pra reunião com o contrato, utilizou a técnica e fechou na primeira. Cara, e ele disse, eu não sou vendedor e fechei na primeira. Então, é possível se você aplicar. Com certeza. E tem mais um depoimento, tá? Tu deve lembrar. No dia seguinte à aula que tu deu lá pros meus mentorados, teve uma mentorada que colocou no grupo, acho até que eu te mandei, ela botou assim... Gente, usei a técnica da caneta e fechei o contrato, lembra? Pro pessoal que tá aqui nos acompanhando. O que é essa técnica da caneta? Cara, a gente inventou a técnica da caneta da forma mais simples do mundo. A técnica é assim, ó. Eu tô aqui com o cliente, estamos negociando, será que vai fechar, será que não vai fechar, tal. Estamos levando pros finalmente ali, pro valor, pro preço e tudo mais.
Chega uma hora, tu põe o contrato na mesa, põe a caneta e passa pra ele e só assina aqui. Essa é a técnica. Simples assim. Aham. Porque tem muita gente que faz o passo a passo da venda E não quando fecha. chega nessa hora E que não é de fecha. botar e assinar, a pessoa... E agora? Uhum. Será que eu pergunto? O que eu faço? Então a gente falou assim, a técnica da caneta, bota o contrato na mesa, bota a caneta. Essa mentorada, quando ela ouviu tu falar isso na aula, ela assim, cara, é sério. Assim mesmo que eu faço. Eu vou fazer. No dia seguinte ela fez o quê? Sentou na frente do cliente, explicou, botou tua caneta. O cliente assinou. Ela chegou no grupo assim, Cara, fantástico. empolgadíssima. Funcionou! Ele assinou, a técnica da caneta é maravilhosa. Eu te mandei a técnica da caneta, aham. salvando mais uma Simples família. demais, né? E, Eduardo, e assim, todo mundo quer vender mais, né? Ah, com certeza. Todo mundo chega, pô, o cara quer se formar, quer fechar mais contrato. E porque mesmo muitas pessoas, sabendo da importância, sabendo que pode mudar a sua vida financeira, pode mudar a vida do cliente, porque assim, ó, se você vende algo bom, eu acho que tu seria um irresponsável se você não oferecer com mais propriedade para o cliente fechar. Porque assim, ó, se tu é tão bom naquilo, tu vai deixar o cliente na mão de quem não é tão bom para ele sofrer? Então tu não gosta do teu cliente? E daí tu desiste na primeira? Então por isso que usa técnica também, é para tu ajudar o cliente. Sim. Por que muita gente não investe em treinamento de venda? Eu acho que talvez pelos exemplos, ou pode ser a falta de conhecimento mesmo, a ignorância, né? Ninguém nunca inspirou. Eu vou falar do meu nicho, advogado. Não é comum dentro da cultura do advogado, que é totalmente formal, sério, quadrado, que alguém chegue e fale assim, você precisa aprender a vender. Você falar isso para um advogado tradicional, ele vai te responder, sabe o quê? Eu não preciso é nada. Ele que precisa vir aqui me chamar de doutor ainda. E marcar horário comigo. E pagar a consulta. Então, essa é uma cultura que ela existe nesse meu mercado forte, que faz com que muitos não desejem, às vezes, aprender vendas desde o começo. Tá mudando essa cultura, tá mudando. Legal. A galera mais jovem, e eu sou jovem também, né? Tenho 31 anos. Então, guri. É um guri. E aí, a galera que tá comigo também na mentoria, isso aí vai desde 27 anos de idade até 50 anos de idade, tem mentorado, mas que tem a mentalidade jovem, já entendeu. Aí eu vou complementar exatamente o que você falou. Eu sou bom? Cara, se eu não sei vender, eu não sou bom. Porque se eu tenho uma empresa, se eu quero dizer que eu sou bom, eu tenho que ser bom minimamente em marketing, em vendas, em financeiro, em pessoas e na advocacia. Isso sim é ser bom. Uau! Se eu só sei advogar, eu não sei advogar. Entendeu? Entendi. Imagina um advogado que ele diz que ele é bom advogado e ele não sabe vender. Aí ele chega na frente do juiz e o máximo que ele faz é brigar, bater boca, ficar vermelho, ficar irritado, mas ele não tem capacidade de persuadir com elegância. Mais do que persuadir com elegância. Pra combinar com o nosso whisky, Gostei né? dessa aí. Gostei dessa Ele aí. não tem capacidade de persuadir com elegância o juiz e vencer aquele processo. Isso é vender. Isso é vender. Ou eu tô lá numa audiência e eu posso valorizar a experiência do meu cliente perguntando como ele tá se sentindo, se ele já passou por audiência, se ele tem alguém que tá ali com ele, se a testemunha também tá se sentindo nervosa. E eu vou lá agir depois como advogado na audiência e todo mundo tá vendo. Eu tô fazendo marketing. Então essa consciência de que eu tenho que dominar os pilares, que vocês me ajudaram muito, da noção empresarial que vai desde atendimento, vai venda, vai gestão de pessoas, é o básico para eu poder dizer eu sou bom advogado. Porque senão eu sou incompleto. Eu posso dizer que sou advogado, mas não sou. Exatamente, tá faltando uma parte, algumas partes, Exato, talvez. aí, como você falou, vamos comparar aquela pessoa lá que ela não é tão boa como advogado, tecnicamente, mas ela sabe vender. Ela pega a maior parte dos clientes, não tenha dúvida. E aí ela presta um serviço ruim, porque ela não sabe advogar. Daí tu fala, Daí um pô, monte de o gente cara... perde. Exato, e o cliente sai perdendo. Então, assim, vamos ser claro mesmo e definir o que é ser bom. Ser bom é ser bom em todas essas áreas, é ser completo. E olha só, e quando você não é completo, você pode ter braços, Sem mas dúvida. você sabe fazer. Michael Jordan, né? Lembra que a gente viu... Hoje até estava falando com o Victor, The Last Dance. Bah, Então ele era um baita líder. bah. E quando alguém não ia lá no campo e não fazia, o que ele ia lá? Ele fazia. O cara disse, ó, é assim que se faz.
Ele não precisava fazer, mas ele sabia. Então, trazendo para o presente, onde tu quer chegar, por tudo que tu já trilhou, tu se acha responsável por estar pulverizando essa cultura mais jovem que tu falou, né? Do advogado ser mais completo, inclusive aceitar que ele precisa saber vender e ser disruptivo. Tu se sente um pulverizador, me fugiu a palavra aqui, espalhar, né? Sim. Isso de uma forma compreensiva, porque também vejo assim, ó, tem muita gente que é mentor que é ruim. Seja do advogado, seja de mestre, seja de vendedor. De vendedor eu vejo isso, porque eu vivo isso na pele, né? Gente que nunca vendeu uma Coca-Cola e vai lá e vai ensinar a vender, daí diz que o material tá bom pra você, então você meio que fica, sei lá, fica triste, fica pé da vida, né? Então tu acha que com toda a imagem que tu representa hoje, acho que não só em Santa Catarina, no Brasil, tu quer levar isso? Assim, ó, um dos valores que eu tenho principais comigo é a humildade. A gente falou um pouquinho sobre isso. Se eu tenho que aprender, eu vou baixar a cabeça, eu vou aprender. E a humildade, ela é um requisito fundamental pra gente ser agradável com as pessoas. Eu entendo assim, eu não gosto de pessoas arrogantes. Mas a humildade em excesso também não é uma bandeira que eu quero vestir. Então, respondendo a tua pergunta, tentando ser humilde. Sim, eu considero que estou à frente desse movimento junto com outras pessoas. E eu estou porque eu quero estar. E eu quero, sim, levantar esse movimento. E eu quero amplificar muito mais do que eu já fiz. Em escala muito maior. Porque me incomoda profundamente pessoas que não são aquilo que estão ensinando. Uau, pessoas pessoas que criam uma figura para vender. E na hora de entregar não tem nada para entregar, porque não construiu aquilo que disse que construiu. Isso me incomoda demais, porque é muito irresponsável com a pessoa que comprou, com aquela pessoa que confiou. Porque ela criou uma expectativa. Ela confiou dinheiro, ela confiou às vezes o dinheiro que ela tinha ou que ela não tinha, ela confiou o tempo dela, que o tempo é uma vez só. A gente tá aqui nesse momento agradável e sai daqui, acabou, o tempo não volta mais. A nossa juventude, a nossa saúde só tá indo pra frente, não volta. Aí a pessoa confiou em mim, eu vou gastar horas da vida dela, semanas, e botar ela num caminho que pode direcionar ela pros próximos 10 anos, e eu tô jogando ela no mato. Cara, isso é muito irresponsável, e quem faz isso me incomoda demais. E aí, por esse senso de incômodo, foi que eu decidi já, 1 ano atrás praticamente, virar mentor e posicionar. E é como tu falou, hoje já tem uma relevância, já tem uma comunidade, já tem um grupo de alunos, um pessoal muito legal, e a gente está crescendo cada vez mais. E sim, vai chegar em muito mais lugares para pegar muito mais advogados e ajudar eles a ter uma referência. Eu acho que essa é a palavra certa. Quando eu comecei, o meu pai foi a minha referência como advogado. Amo ele, agradeço a tudo que ele me deu. E em várias outras coisas eu não pude me inspirar nele porque ele não era blogueirinho. Usa a palavra que eu ouvi muito quando comecei. Blogueirinho. E faz vídeo. E vai lá gravar podcast. E sei lá o quê. E contrata um monte de gente, dá treinamento. Um monte de coisa disso ele não fazia. É o estilo dele. Aí eu parei de me inspirar nele. Mas eu quis ser essa pessoa para justamente aquele jovem, aquela outra advogado, ou não seja mais jovem, ter a sua inspiração, a sua referência e dizer, o cara tá fazendo. E a bandeira que eu levanto é fazer esse movimento na advocacia com tudo que vocês me ajudaram e ensinar a entender de pessoas, de venda, de marketing, de gestão, para que a pessoa construa algo relevante de sucesso, bom para sua equipe e tenha uma vida. Que é isso que a gente prega muito. Eu vejo que tu tá muito fomentando isso, né? Poxa vida, eu consigo tirar férias e tu tira férias. A gente viajou agora, foi né? Boa as nossas férias, né? Ficamos juntos lá em Cuba, muito bacana o nosso passeio. E nós fomos e a nossa empresa rodou. Então a gente pode ensinar isso porque a gente vive isso. E eu vejo realmente que essa bandeira tua tá bem postada assim, ó. E Eduardo,
como tu falou pra mim, né? Tu também vive o que tu ensina. Então, parabéns. Tu tá aqui comigo hoje aqui, né? É inenarrável. Porque eu tô muito feliz realmente em saber que a gente também faz parte da história, porque a gente entrega a ferramenta, né? Quem vai usar é você, não sou eu. Mais do que isso, vocês entregam a ferramenta e inspiração. Acredito que sim. Como eu te falei... A inspiração, ela tá dentro de mim, tá dentro da Excelência RH. Cara, a energia que tu coloca nas coisas que tu faz, ela é incrível. Porque, veja só, como foi o mais recente episódio, foi a aula que tu deu na mentoria. Tu falou de tema de vendas, de spin. Coisas que já tinham, às vezes, sido passado lá de conteúdo, ou que eles viram de alguma forma em outro lugar, até numa tira de corte de Instagram eles podem ter visto. Mas como tu chegou lá e falou da tua forma, do teu jeito, com a tua energia, o pessoal se encantou durante a aula e saíram durante a aula mandando mensagem pra mim assim: quem é esse cara? Que jeito legal que ele tem de te ensinar, que energia boa, que alto astral, que inspirador. Essa é a palavra. Então, tu me inspirou muito, tu me inspira muito a fazer todo esse movimento, e eu sou muito grato a ti por isso. Como eu falo, além de toda a relação, é um grande amigo que eu tenho hoje, para sempre, para a vida. E a venda, como a gente vinha falando do PowerPoint, e ligado a isso, ela é técnica e inspiração. É as duas coisas. Porque eu sigo a técnica, mas quando eu tomo 1, 2, 3, 4, 5 não seguido, eu fico triste. Eu tenho sentimentos, cara. Todo mundo fica triste. Robô, né? Tu já ficou triste, eu já fiquei triste. A gente fica triste depois de uma sequência, só que daí é que eu falei de criar casca. Depois de um tempo, ou de uma quantidade de trabalho lá de tantos nãos, então já não fica mais tão triste assim por não ter dado certo. Sabe que tem coisa melhor por vir. Exato. Tu sabe que tu tá mais perto daquela coisa boa que tá por chegar. Então tu é uma pessoa que contribuiu muito, Juninho, assim, não só técnica e ferramenta, mas inspiração. E essa é a base da liderança, né? Legal. Inspirar. E Eduardo, então temos mais alguns minutos aqui, então agora vamos falar um pouquinho do futuro, né? Viu só quem era o Eduardo lá, os sonhos, tudo que já construiu. E dentro dessa base, que, poxa, eu te acompanho ali, tá muito bacana realmente, porque é legal, é inspirador você ver um amigo, um mentorado, né, que aplica e tá tendo resultado. Isso para nós é muito gratificante, né? Como tu enxerga a advocacia, afinal de contas, o direito é o direito, né? Tá lá escrito, tem vários, né? Mas tem lá a nossa Constituição, enfim, tem as leis a serem seguidas. Como tu enxerga essa advocacia moderna, inspiradora, que os advogados possam sim levar um serviço de qualidade para o cliente? Onde que tu espera chegar e como tu espera que os futuros advogados possam levar de uma forma acessível ao povo, né? A população que está carente por isso? Que pergunta profunda, né? Acho que a pessoal, resposta que ficar aqui gravada pode ser usada no futuro para efeitos de comparação, né? Do que foi esperado, do que era ser, do que realmente virou. Mas eu tava lembrando do vídeo que tu colocasse aqui sobre como eu era e como eu tô agora. A barba cresceu, né? Tava pensando, Eduardo no futuro deve estar a barba ainda maior. A barba ainda maior, será? Não sei. Alguns cabelos brancos. Mas que objetivo, né? Aonde chegar? Hoje eu tenho uma meta muito clara ligada ao educacional, Juninho, que é construir uma comunidade. A gente já tem uma comunidade que está no começo, e que essa comunidade ela tenha 1000 fãs fiéis. Existe um livro, que eu não lembro qual é o nome agora, que ele fala que de construção de comunidades, que se tu conseguir ter 1000 fãs fiéis naquela comunidade, cara, o teu negócio não para mais. Ele alcançou um nível altíssimo de sucesso e vai continuar e vai prosperar cada vez mais automaticamente, sozinho, com o próprio negócio que vai. Dentro da comunidade se cria líderes e tudo mais. Então, essa é uma meta que eu tenho. E quanto mais eu avanço no educacional para advogados, no digital, mais eu vejo que esse movimento do advogado, ele estudar vendas, ele estudar marketing, ele estudar gestão, está crescendo fortemente. Então o nível do mercado já está subindo e vai subir cada vez mais. O mercado vai ficar ainda mais competitivo.
A gente brincou, né? Aquele cara que abriu o escritório e ficou esperando o cliente aparecer. Hoje ninguém mais faz isso, porque sabe que não funciona. Hoje muita gente às vezes abre virtualmente seu escritório e já vai lá tentar vender. Produzir um conteúdo, arrumar cliente. A primeira coisa que eles vão atrás é vender. Então já estava tendo uma virada de chave. Uhum. Agora, uma defasagem muito grande que eu vejo, e aí nós temos muito trabalho pela frente, é que o pessoal ele vai muito no raso. Os advogados ainda fazem isso. Então, assim, vamos trazer em paralelo. O cara hoje ele quer vender. Sabe o que ele tá atrás? Daquele PowerPoint lá que tu montou pra mim. Aí ele não ia ouvir tu explicar e nem fazer acompanhamento. Ele ia pegar o PowerPoint... Ele acredita naquele material? Sim, ele ia pegar aquele PowerPoint... Não, o arrumado, o novo. A versão feita por ti. O material que funcionou. Tá, entendi. Ok. Mas ele ia atrás daquele material lá que funcionou do PowerPoint. Tá. E aí ele não ia nem te ouvir explicar. Não ia te ouvir ensinar. Não ia te pegar o caminho. E ele ia sair assim. Deixa comigo, eu vou vender. E ele saía correndo desesperado. Ansiedade. É a palavra do século. Ansiedade. E aí querer fazer as coisas tudo rápido, no raso. Sem profundidade. Então, assim, tá cheio de gente agora estudando venda. Mas o nível tem que subir muito. Pra gente que entende e trabalha com venda de alto ticket, não é só chegar e jogar um materialzinho na tela. Essa receita, essa dança, que eu brinco que é a venda, ela é bem exigente. E ela tem um passo a passo bem rigoroso e que tu tem que seguir do início ao fim. E se tu seguir com disciplina, tu vai ser premiado. Com um grande negócio. Uhum. É tipo assim, o cara é jogador da Série C e ele quer ir pro Mundial da FIFA, tipo isso? Tipo isso. Tipo isso. Então é assim, querido. Suba da Série C pra B. Suba da B pra A. Lá na A, se tu ficar entre os primeiros, tu vai lá jogar... Posso falar coisa errada que eu não entendo de futebol. Libertadores. Até tu ir pra Champions. Até tu... Aí tu falou coisa errada. Eu falei errado. Mas assim, é um desejo, não é? Tu vai lá pro Mundial, sei lá. Pro Mundial. Tu ganha Libertadores, vai pro Mundial, joga lá com os times da Europa. Ou seja, é um degrau, é uma escada. Tu tem que ir degrau por degrau. E o desejo, cara, que é o que eu mais procuro inspirar os advogados, deseje estar no processo de melhoria e alcançar o próximo degrau e ponto. Quando que eu vou chegar no final da... Não interessa. A pessoa não quer passar até pelo onde processo. Eu vou chegar. Para de se preocupar com até onde. Se preocupa assim, aonde eu tô, qual é o próximo passo. E só faz o trabalho de cada dia para avançar no próximo passo. Sabe o que vai acontecer? Se fizer essa receitinha, que é o que eu tenho feito, muito antes do que tu espera, tu chega num lugar de mais sucesso que tu imaginava que chegaria. Incrível, né? Uhum. E quando a pessoa não segue esse caminho, ela resolve... com ansiedade, querer chegar no final antes de percorrer o processo, ela não chega no final, não percorre o processo e não dá certo as coisas. Então, assim, entendo. Esse mercado tem muito trabalho pra gente desenvolver ao longo dos próximos anos, mas eu acredito que tá muito mais aberto o mercado e receptivo. Tá cheio de gente aí interessada em aprender, em querer fazer. Eu recebo mensagens e mentorados toda semana, tem gente nova chegando e reconhecendo. Esse é o mais legal. Igual eu fiz naquele momento que eu tava a aprender. Eu não sei fazer, preciso de ajuda. Cara, se você reconhece, parabéns, você deu o primeiro passo. Quem que você vai pedir ajuda? Procure a pessoa que nem o Júnior, que nem eu aqui. Vou fazer propaganda de nós dois, né? O podcast é nosso? Fala. Fala mais. Não, eu já me sinto no parte do podcast. Procure as pessoas que nem a gente, que realmente construíram e depois foram ensinar. E não o inverso. Que foi ensinar sem ter construído para depois querer dizer que fez, né? Eduardo, tu falou ali, eu fico muito indignado também. Tem às vezes que eu converso com o Vitor, eu fico muito indignado quando eu vejo gente tentando ensinar a pescar e o cara nunca botou uma minhoca no anzol, sabe? O cara, vou te ensinar a fazer vou te ensinar a cozinhar, o cara não sabe fritar um ovo. É revoltante. Eduardo, mais uma pergunta aí para depois eu fazer tipo um bate-bola contigo aqui, mas não tem como deixar de falar, né? Afinal, tu veio da herança do escritório do teu pai, que foi um excelente advogado, uma referência para demais, né? Inclusive foi professor também na universidade. O que tu puxou dele que deu muito certo lá atrás para ele? Porque deu certo, né? Uhum. Poxa vida, financeiramente bem sucedido, ganhando maior percentual de causas possíveis, né? Mas o que lá deu certo pra ele que tu teve que mudar que hoje não daria mais, né? E o que tu seguiu dele?
também. Tem, né? O propósito, os princípios. Ó, mais Mais uma chamada pro nome. Mais um spoiler aí. Inclusive tem o nome de um livro do Rei Dalio aí, que tem um nome... Puxa vida, esse livro é bom. Esse livro é bom. Agora esse nome me convenceu já. Viu só? Já entrou no momento que tu me convence do nome do podcast? Já tá quase, já eu tô construindo. eu tô fazendo uma venda aqui. Vocês estão aprendendo como é que faz venda, né? É assim, formiguinha. Mas acho que essa pergunta eu não poderia deixar de fazer, porque, né, o teu pai, ele é e continua sendo uma referência, né? Sim. Juninho, isso que tu falou é realmente impactante. Quando é que a gente percebe que a pessoa se tornou uma referência, né? E aí, o que eu peguei de bom? É quando todas as pessoas que eu entrevistava no processo seletivo, eu perguntava, como é que você conheceu o escritório de teu pai? Todos os juízes que eu conversava, Marcomin, teu pai, meu sobrenome ia no meu pai. Todos os clientes que chegavam no escritório, como que chegou aqui? Teu pai. Absolutamente tudo, por uns 2 anos depois que eu comecei, remetia a ele. Chegava no corredor de um fórum fazer uma audiência, o advogado via, conversava comigo, Marcomin. Teu pai eu conheço. Então, em tudo que era lugar, ele marcou a presença dele. Isso eu considero que se tornar referência, ainda que seja na sua cidade, na sua região. Então, ele conseguiu realmente construir algo e aí eu tenho algo a aprender. E aí, o que eu aprendi com ele que eu uso até hoje? A base da advocacia, que é ser extremamente detalhista, crítico, exigente, cuidadoso, com a vírgula, salva um processo. Faz um processo de 500 mil reais virar 1 milhão. É a vírgula. O detalhe. E olha que história interessante. Eu vi recentemente numa mentoria. Tu sabia que o Djokovic, quando ele devolvia uma média de 56% das bolas que chegavam para ele, ele era o número 600 do mundo. Quando ele virou a devolver de 56% para 59%, ele virou o número 1 do mundo. 3%. 600 posições de diferença. É aí que o detalhe, quando o jogo é disputadíssimo, alto nível, o detalhe te coloca do 600 para o número 1. Então isso aí eu aprendi com o pai. Uau. Uso até hoje. Então cuidado com os detalhes, o capricho, a preparação, na advocacia mesmo. O pai foi um grande advogado. E quando eu trabalhava com ele como estagiário, eu já tinha essa noção que eu tinha a ver empreendedor. Pai, vamos fazer marketing, vamos contratar pessoas, vamos transformar isso aqui numa empresa, a gente pode crescer. E assim, Deus me livre. Eu não quero contratar mais ninguém. Só me incomodo com as pessoas. Eu quero só fazer o meu aqui, em paz. Marketing é besteira. Ele tinha as convicções dele muito firmes. Até isso eu me espero nele. Firmeza na convicção, mas não pro lado errado, né? Porque se tiver muita firmeza pro lado errado, só tá lascado. E aí, toda essa questão empreendedora, eu brinco que a advocacia, a qualidade da advocacia que ele me entregou e me ensinou, eu não precisei aprimorar a advocacia em si em nenhuma vírgula, desde que ele me entregou. Mas toda a cara de empresa, empreendedora, marketing, gestão, pessoas, financeiro, organização, missão, visão, valores, posicionamento, branding, tudo isso foi o coração do meu trabalho nesses últimos anos. E aí a gente potencializou o que era um escritório pequeno. Nossa. Nos últimos anos a gente bateu recordes de faturamento, de tamanho de equipe que o meu pai nunca bateu nem perto no melhor ano da vida inteira dele. Isso a gente conseguiu transformar no escritório numa empresa. Então é potencializando a qualidade que ele já tinha criado. Isso é o 56 do Djokovic por 59. Exato. E olha só que legal. Mesmo não focando em melhorar a advocacia, ao melhorar os pilares de marketing, vendas, gestão financeira e equipe, acabou melhorando a advocacia também. Oh, caraca. Tipo o teste que a Vânia do Dilemas de Gestão, que a gente comentou aqui. Ao melhorar lá pessoas, eu melhorei o estratégico, sem trabalhar o estratégico, simplesmente por destravar uma limitação que eu tinha ali, como se tivesse um freio num quesito essencial para destravar todo o resto. Tirou aquele freio, o carro inteiro andou. Então, isso eu peguei do meu pai, o que eu não peguei, essa parte empreendedora, e aí eu fui atrás, criei, amplifiquei, estudo, que é o meu foco de ensino hoje na mentoria e que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Eu gosto muito de empresa, eu gosto de gestão, de empreendedorismo, eu gosto de ensinar. Os números. Eu gosto de ensinar pessoas, eu gosto de estar com pessoas. Então, hoje, estou fazendo as coisas que eu mais gosto. Estou feliz. Né? O pai também lá aposentado está feliz de ver que os filhos estão felizes, estão crescendo.
E hoje, também com humildade, eu sempre gosto de colocar a humildade em primeiro ponto, a gente se tornou sim uma referência na cidade, em que a gente está aqui de Criciúma, a nível de estado, no digital, para vários escritórios que nos conhecem, tanto que a gente ganhou o prêmio, que eu falei no começo, de do escritório mais digital na área trabalhista do Brasil, disputado aí com mais de 400 escritórios do Brasil inteiro, e tinha gente muito grande e muito boa, conhecida em nível nacional, a gente ganhou essa posição. Então, assim, é o reconhecimento de muito trabalho feito com essa visão empreendedora. Por quê? O que é o escritório mais digital? Cara, ele está posicionado em todos os locais do digital, muito bem posicionado, conectado à sua marca, e ele funciona, nível de gestão, totalmente digital. Então, hoje, se eu quero trabalhar da praia, ou da Disney, ou de Cuba, é que Cuba não tem internet, né? Ou de algum lugar que tem internet da praia, eu consigo. Se eu quiser fazer uma audiência de lá, registrar num sistema, tudo é digital. E aí a gente proporciona para nossa equipe uma coisa que é o trabalho, a própria escolha. Não é híbrido, não é presencial. É a própria escolha. Cara, hoje você quer vir aqui? Venha. Tá aqui aberto o escritório. Hoje você quer ficar de casa? Fica. Olha a tua agenda, segue teus compromissos, responsabilidade. E isso aí fez a gente conseguir manter pessoas na nossa equipe que receberam ofertas para trabalhar em outra empresa pelo dobro do salário. E não era pouca coisa, tá? Isso eu fiquei sabendo. Então a entrega e o ambiente que a gente cria retém as pessoas que realmente estão conectadas com os nossos princípios. Isso eu aprendi. Princípios, viu? E eu acabei de reforçar o nome. Então, assim, essas são as coisas principais que eu peguei com meu pai, as coisas que eu não peguei, as coisas que depois eu criei, amplifiquei. Esse é o caminho. Eu acho, e assim, eu sou muito otimista. Sou otimista em quase tudo que eu faço. Até se cair um telhado da minha casa, eu vou dizer, que bom que não caiu na minha cabeça. Sou otimista para quase tudo que eu faço, sim, muito. E aí tu fala, o que vem pela frente, né? Os planos e isso que eu peguei com o pai. Cara, só tem 31 anos. Imagina com 40. Com 50, com 60, querendo fazer essa transformação na advocacia em nível nacional, empreendedora. Aonde que eu vou estar? Se eu continuar. O que eu preciso fazer é continuar seguindo os mesmos princípios. Isso, olha. Por mais tempo, com valores, enfim, alinhado. E aí, aonde tiver que chegar, vai chegar. Aonde, Eduardo? Para ser o maior do Brasil? Cara, a Vânia já falou que eu sou extremamente competitivo. Mas a minha competição é comigo. É para ser melhor. Se isso vai me colocar como o maior do Brasil, ou o segundo, ou o 10º, ou o 28º, não é uma coisa que está no meu controle. Esteja melhor que você, amanhã é melhor que hoje, né? É isso aí, esse é o jogo. Legal, Eduardo. Poxa, foi profunda essa resposta, que legal. Tu tu me serviu um uísque, depois do uísque a minha resposta é tudo assim. Toda essa base que vem da tua família realmente é bem, bem importante, né? E então, pra gente ir finalizando, estamos quase no fim aqui, o nosso super... pode tacar 5 horas. Oh, meu Deus do céu. Não tem limite, então bota mais uísque. O Eduardo, como que não precisa reinventar a roda? O direito realmente é no detalhe que você pode estar dentro da lei ou por uma vírgula você está fora da lei e daí não tem argumento que possa convencer quando você está fora da lei, né? Então, Eduardo... Pra gente partindo pro final, eu gostaria de fazer tipo um bate-bola aqui contigo. Mas antes disso, quais são os 5 principais livros, né, que tu já leu, que tu já debateu lá no nosso grupo Mente Mestra? Teve livros muito bacanas que a gente ficou debatendo tempos e tempos. Dos 5 que tu leu, o que tu indicaria para quem tá vendo esse podcast, que pode falar sobre gestão, sobre vendas, mas aqui assim, que tu levou e leva... Aplica hoje e com certeza vai aplicar lá nesse Eduardo de 40, 50, 60, porque tem coisas que não vão mudar. Que não vai mudar, né? Poxa, que boa pergunta, hein? Anotem, tá, gente? Anotem isso aí pra ler, porque tu vai gostar da primeira palavra que eu vou usar. Uau! Já sabe qual é, né? Eu acho que eu sei. Se nós estamos conectados, tu vai saber. Qual é o primeiro livro que eu vou indicar? Rei Dalio. Não, o nome do livro. Princípios. Pra mim, esse é o livro top 1. Tá? Que, inclusive, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas é o nome do podcast que eu quero dar. Será? Será que eu percebi já tem meia hora. Não sei se o pessoal percebeu, mas eu acho que tá fora. Porque todo mundo que vir nesse podcast
eu só vou trazer pessoas que tenham princípios. Caramba! Tu não tinha usado esse argumento em mim ainda. Se ela não tiver o propósito, o princípio, ela não vai sentar nessa cadeira. Rapaz, porque eu não consigo admitir. eu já comprei esse nome. Então, se nós lançar uma enquete amanhã e nós ver se esse nome tá aprovado, eu lanço no meu e posto em parceria contigo. Eu faço um movimento pra gente ganhar esse nome. Aê! Show de bola, tá? Então, nosso compromisso está firmado. Amanhã nossa agência já vai Boa. e vai botar você como colaborador. Bora. Então, o primeiro livro, concordo com você, acho que é o meu primeiro Também? seria esse. Aham, É bom demais, né? bom demais. Princípios, do Ray Dalio. Aí, cara, top 2. Pra tu ter ideia, tá? Vou defender um pouco mais. É o único livro que eu grudei aqueles coloridinhos lá. Ah, Eu não sei o nome. Post-it? Post-it. Post-it. Ajudaram a gente aqui. É o único que eu grudei em Não. post-it. Eu não anoto em livro, eu não grudo post-it em nenhum. Esse do Ray Dalio eu falei assim, que isso, velho? Eu tenho que voltar a ler isso aqui. É o que tu falou. Daqui a 30 anos, qual livro que tu vai voltar a ler e tu vai aplicar? É esse aí. Então, Princípios é o top 1. Cara, top 2. Eu acho que muito sobre, assim, conhecer seres humanos, a vida. Eu vou muito pra linha do Taleb, tu sabe que eu gosto muito dele, né? Então, tem um livro do Taleb que chama Arriscando a Própria Pele. Uhum. A gente leu junto, né? Esse eu vou indicar também, Arriscando a Própria Pele, do Taleb. Vou indicar mais um do Taleb, que é o Antifrágil. Essa é uma coisa que eu levo pra vida. A tatuagem que eu tenho aqui é uma hidra. A hidra é o símbolo da antifragilidade. Pra quem não conhece, vale a pena contar a história. E aí, quando eu contar, vai conhecer. Aquele animal da mitologia grega que o Hércules vai derrotar e ele corta uma cabeça e nasce duas, e corta mais uma e nasce mais duas, e ele quase não consegue derrotar, essa hidra é o símbolo da antifragilidade, porque a antifragilidade é o quê? É quando você sofre um dano, o caos chega em você e você não é que você resiste, você não é resiliente. Resiliente é continuar apanhando e continuar apanhando. O antifrágil, ele apanha e ele volta 2 vezes mais forte. Não é só continuar, ele desenvolve com o caos. Se beneficia com o caos. Então, o conceito que o Taleb trouxe, o Antifrágil, 3 livros já, né? Tem outro livro que eu indico bastante, que é do Essencialismo, tá? Do Greg McKenna. Acho que esse eu vi, tu leu por agora, sim. Por agora. Esse livro aí, cara, é muito bom, principalmente para esse momento que a gente tá vendo de ansiedade, tá? E agora? Tem tantos já, né? Só tem mais um agora. Só tem mais um pra Top indicar? 5. Top 5. Cara, Outlier. É a minha quinta indicação. Outlier de mentira? Não. Outlier significa fora da curva, fora da média, tá. pessoas fora da média. Que eu gosto muito de estudar a história de pessoas de sucesso, assim. Então, apesar que também tem outros agora que me fez pensar, mas enfim, já dei as indicações. Foi os 5. Pessoal, essa lista é muito poderosa, né? Eu acho que se a pessoa ler esses 5 e aplicar um conceito de pelo menos cada um deles... Rapaz, nada é segura. imparável. Nada segura. Aham. E agora, galera, então vamos lá. Eduardo, bate bola rápido. Eu anotei algumas coisinhas aqui. Sem pensar muito agora, hein? Eu não suporto. Mentira. Eu gosto muito de... Whisky. Tenho profundo interesse e respeito por... Jesus. Opa. Disney. Felicidade. Advocacia. Paixão. Gestão. Vocação. E a última, vender é... Puxa vida. Servir. Uau. Então, com essa palavra que eu acredito muito também, que vender é servir, a gente está encerrando com 99% de probabilidade que o nosso nome do podcast, batizado por nós dois aqui, depois de um whiskyzinho, Princípios. Fica bom, é isso né? aí. O que é 1% que falta? É a Vânia aprovar? É. Ah, tá. Não, mas ela vai aprovar. Tranquilo. Eu acho que ela vai aprovar. Vai dar tudo Vitão, certo. acho que vai, né? Não tem como. Então, cara, é só mais uma vez agradecer, saber que a gente está construindo um mundo melhor por meio de vendas, por meio de gestão, por meio de uma advocacia séria, por meio de levar leveza para as pessoas, né? É um grande prazer ter tu como meu amigo, foi como meu mentorado, e que a gente possa
perpetuar aí essa nossa amizade. Sábado nós vamos comemorar essa amizade, né? É isso aí, com certeza. Então aí, como que você encerra aqui? Cara, eu só agradeço, né? Pra mim é uma honra imensa estar aqui, mas estar aqui também como o primeiro convidado na inauguração desse novo filho, dessa nova filha, que agora já quase certeza denominado quase Princípios. Batizado, quase batizado, no próprio batizado água do uísque ainda. Foi uma honra, eu adorei. Assim, foi muito divertido estar aqui. A gente fez um bate-papo e, como eu falei, a gente não tinha roteiro. Eu não tinha roteiro, não sabia o que ia ser falado, mas a gente falou verdade, que é uma coisa que eu valorizo muito. A gente contou histórias, bateu papo, bebeu, foi muito divertido, eu adorei estar aqui. Se quiser me chamar de novo, pode chamar que eu volto, tá bom? Foi um prazer, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí e até o próximo Princípio Cast.